Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, a Igreja celebra hoje o dia de Santa Inês, virgem e mártir, que se deixou transformar pelo amor de Deus. Seu nome vem do grego, que significa pura. Ela pertenceu a uma família romana e, segundo os costumes do seu tempo, foi cuidada por uma aia, uma babá, que só a deixaria após o casamento. Santa Inês tinha cerca de 12 anos quando um pretendente se aproximou dela. Segundo a tradição, era filho do prefeito de Roma e estava encantado pela beleza física de Inês. Mas sua beleza principal é aquela que não passa: a comunhão com Deus. De maneira secreta, ela tinha feito uma descoberta vocacional, era chamada a ser uma das virgens consagradas do Senhor, e fez este compromisso. O jovem não sabia, e diante de tantas propostas, ela sempre dizia não, até que ele denunciou Inês para as autoridades, porque, sob o império de Diocleciano, era correr risco de vida. Quem renunciasse, Jesus ficava com a própria vida. Caso contrário, se tornava um mártir. Foi o que aconteceu com esta jovem
de cerca de 12 ou 13 anos. Hoje, o Evangelho nos destaca a questão do jejum, uma das principais observâncias religiosas dos fariseus, que é mencionado 6 vezes nesse texto. Jesus, com seus discípulos, infringia esta prescrição legal, bem como a observância do sábado, conforme os evangelhos registram com frequência. Em vez de aderir à tradicional doutrina da lei, que, com seus preceitos, oprimia e excluía o povo pobre e humilde, Jesus vem para libertá-los de todo jugo civil ou religioso e comunicar-lhes esperança, felicidade e vida. O texto de hoje relata a terceira de uma série de controvérsias com vários grupos judaicos, iniciada em Marcos 2, versículo 1. Talvez surpreendentemente, a discussão de hoje se deu não somente com os fariseus, mas com os discípulos de João Batista. Marcos fala disso porque os discípulos de João formavam uma comunidade que sobreviveu à morte do Batista, sem dúvida, até o 2º século de nossa era. O motivo foi porque os discípulos de Jesus não davam grande importância ao jejum, uma prática que, ao lado da oração e da esmola, era muito cara às tradições religiosas dos judeus. Aliás, práticas também que continuavam e continuam a ter muito sentido para os cristãos de então e de hoje, se bem com ênfase e expressões diferentes. O Sermão da Montanha, no texto capítulo de Mateus 6, nos dá as orientações de Jesus sobre essas práticas para evitar que caiam no formalismo e no vazio de serem somente práticas externas que não tocam no coração da pessoa humana. No trecho de hoje, Jesus não se concentra sobre o jejum como tal, mas sobre o simbolismo de jejuar ou não no contexto das bodas ou casamento. A imagem de banquete de casamento tinha conotações messiânicas e a referência a Jesus com o noivo tem esse sentido. Com a vinda de Jesus, chegou a hora do casamento, ou seja, do novo relacionamento entre Deus e as pessoas. Mas também nesse texto, bem no meio das controvérsias, se faz uma alusão clara à cruz, ao destino de Jesus, pois vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio delas. Nesse dia, eles vão jejuar a fidelidade à vontade do Pai, na pregação da novidade da chegada do reino de Deus. Levará inevitavelmente à morte, pois o velho sistema político-religioso é incapaz de adaptar-se à grande novidade da boa notícia trazida por Jesus. A presença de Jesus entre seus discípulos e no mundo é motivo de alegria. É o próprio Deus da vida e do amor presente entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Amém.